Bolsonaro indicou Flávio Bolsonaro como candidato dele para 2026. Então, beleza, acho ótimo. Não seria o nome que eu escolheria, mas como eu me comprometi com vocês, seja lá quem for que o Bolsonaro indicar, eu vou votar nessa pessoa. Eu vou votar no Flávio Bolsonaro com muito orgulho. Farei campanha para o Flávio Bolsonaro. Acho que é um bom nome, sim. Agora, eu acho que haviam nomes melhores. Mas vamos entender o que está acontecendo aqui, porque isso daqui pode ser também uma maneira do Bolsonaro aliviar a pressão que ele está sentindo para indicar um nome. Todo mundo sabe que há uma pressão muito grande para que o Bolsonaro indique um nome e saia de vez da política. Eles acham que no momento que Bolsonaro indicar um nome, aí pronto, Bolsonaro não importa mais. E isso, lógico, é ruim para o Bolsonaro. Então pronto, Bolsonaro indicou um nome, o Flávio Bolsonaro. E pronto, é isso daí. E vamos em frente. Vamos entender o que tem nessa decisão aqui, porque, de novo, né, saiu isso, a notícia do Paulo Capelli citando pessoas que foram visitar o Bolsonaro nos últimos dias. Então, eu primeiro não tomaria isso como uma verdade absoluta, né? Vamos aguardar para ver uma comunicação mais séria, o próprio Flávio Bolsonaro se pronunciando. Mas eu não descarto isso não, me parece uma jogada bastante clara para resolver dois problemas. O primeiro problema, a brigaiada que está tendo na direita, né, porque muita gente ficou sem a liderança do Bolsonaro, uns vão para um lado, outros vão para o outro, coisa e tal. E com isso, o Bolsonaro meio que parou a pressão que tinha sobre ele. Não, já indiquei. Quer que eu indique? Eu indiquei. Flávio Bolsonaro, está indicado. Vamos falar sobre isso. Então tá aqui, ó. Bolsonaro diz que Flávio será seu candidato à presidência da República. É o que está dizendo o Paulo Capelli. Vamos entender aqui o que o Paulo Capelli falou. Jair Bolsonaro afirmou pela primeira vez que deseja lançar o filho Flávio Bolsonaro na disputa eleitoral de 2026 contra o presidente Lula. Então, eu não sei não, isso daqui me parece muito mais um jogar verde aí, um negócio para ver se cola, do que realmente uma decisão definitiva, né? Mas vamos ver. Aqui, ó, Jair Bolsonaro afirmou que o senador Flávio Bolsonaro será seu candidato. Aqui, repara como é que já mudou, né? Aqui é que ele deseja que vai lançar o filho, né? E aqui já falou que não, que será seu candidato à presidência da República nas eleições de 2026. A escolha de um integrante da família foi comunicada a interlocutores próximos nessa semana. Essa é a primeira vez que o ex-presidente, que está preso na carceragem da polícia, manifesta tal intenção. Bolsonaro avalia que o filho primogênito ganhará musculatura para a disputa a partir do momento que se comportar como postulante ao Palácio do Planalto e fizer agendas pelo Brasil. Então, na avaliação do ex-mandatário, Flávio consolida a unidade partidária e conta com um relevante palanque nos governadores Tarcísio de Freitas, em São Paulo, Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, e, é lógico, outros governadores em outros lugares também. De novo, acho o Flávio Bolsonaro um bom candidato e acho que ganha, hein? Acho que cresce até a eleição e ganha com facilidade. Isso basicamente sacramenta, se isso daqui for definitivo, porque existe a possibilidade disso daqui não ser definitivo, disso ser apenas uma decisão tampão do Bolsonaro para aliviar a pressão, mas isso sendo definitivo, isso consolida o Tarcísio em São Paulo, atrapalha os planos do Lula. O plano do Lula já estava para brigar com o Tarcísio, não sei o que lá. O Tarcísio mesmo, eu acho que prefere continuar em São Paulo, então ficou bem de bom tamanho para o Tarcísio o estado de São Paulo, e resolve também esse problema da brigalhada que está tendo aqui no PL. Se o Flávio é o candidato, então ele agora que decide. Por exemplo, situações como aconteceu no caso da Michele Bolsonaro e a crítica lá no Ceará, né? A gente viu que voltou atrás e coisa e tal, que acertou tudo, né? Enfim, mas tendo uma pessoa que está liderando o processo, e no caso o Flávio seria encarregado disso, não teria esse problema. O Flávio seria o encarregado dessa história toda. O Flávio teria decidido o que não teria havido toda a confusão que aconteceu. Então eu acho que isso é o ponto que o Bolsonaro pretende com essa indicação, né? Ele estava sendo muito pressionado para indicar alguém como candidato. Ele não queria fazer essa indicação agora, até porque ele não precisa fazer essa indicação agora. Ele não queria fazer essa indicação agora porque ele sabe que no momento que ele fizer essa indicação, muita gente vai começar a ir direto nessa pessoa ao invés de procurar o Bolsonaro. E com isso ele fica mais enfraquecido, vai ter mais dificuldade em conseguir sair da cadeia e esse tipo de coisa, né? Então, automaticamente, o Bolsonaro fez o correto, indicou o Flávio Bolsonaro. É lógico, isso daí pegou de surpresa o pessoal que esperava que ele indicasse o Tarcísio,
Eu, particularmente, acho que o Tarcísio seria um nome melhor, gosto mais do Tarcísio do que do Flávio, mas como me comprometi com vocês, vou seguir nesse caminho, vou apoiar o Flávio Bolsonaro, sem dúvida alguma, nessa jornada aí. Acho que vai ser mais difícil de ganhar do Lula, mas não vejo problema nenhum, tem plena condição de fazer isso, né? Enfim, a Michele Bolsonaro deve sair para o Senado em Brasília. O pessoal colocou aqui, a Folha de São Paulo estava estimulando o Bolsonaro a lançar a Michele, o que eu acho uma ótima notícia. A Michele tem, sem dúvida alguma, uma capacidade política muito boa, ela fala muito bem. Agora, é verdade também que ela tem pouca experiência política, né? Então talvez seja a estratégia melhor realmente ela participar do Senado agora, para ganhar traquejo político, ganhar traquejo em eleição e deixar a disputa para a presidência, que é uma disputa muito mais aguerrida, vamos dizer assim, com muito mais jogo sujo, né, para uma futura eleição. Né? Não vai faltar oportunidade, evidentemente. O pessoal lembra até o caso da briga do Bolsonaro com a ex-mulher dele, a Rogéria Bolsonaro, que também se elegeu com os votos do Bolsonaro para a Câmara aqui do Rio e depois brigou com o Bolsonaro, pediu o divórcio dele, né, pediu o divórcio dele e brigou com o Bolsonaro. E aí, na eleição seguinte, o Bolsonaro botou o Carlos Bolsonaro e tirou ela da vaga dela na Câmara dos Vereadores aqui do Rio de Janeiro, né? O pessoal acha que tem um monte de gente traindo o Bolsonaro. Meu amigo, o Bolsonaro já vive isso a vida inteira dele de política, não tem nenhuma novidade no final das contas. Hoje em dia a relação dele com a Rogéria é excelente, não tem mais nenhuma briga e coisa e tal, mas naquela época teve problema, né? Enfim, o pessoal está colocando aqui na Folha como para dizer que por isso que Bolsonaro não confia na Michele, mas a Michele é totalmente diferente. A Michele, ela tem luz própria, tá? A Michele, ela tem uma capacidade de falar muito boa. Eu acho que a Michele tem um futuro muito grande na política. O pessoal está falando aqui sobre a preparação da família Bolsonaro, ou seja, Bolsonaro decidindo indicar o próprio filho como candidato, ele dá um passo bastante certo aí de manter a coesão da direita, né? Ninguém vai questionar o filho do Bolsonaro. Vamos ver os outros candidatos aí, porque Caiado falou que ia se candidatar também, o Zema falou que ia se candidatar também. Ainda persiste a escolha sobre o vice dessa chapa. Isso, na verdade, realmente tem um lado positivo na escolha do Flávio Bolsonaro, que é o fato de que abre o vice para pessoas de fora do partido do PL, né? Porque lembra, uma das ideias que havia era que o Tarcísio fosse o candidato, mas daí a Michele seria a vice justamente por ser a vice do Tarcísio. Sendo o Flávio Bolsonaro, a coisa muda de figura, porque o Flávio Bolsonaro não precisa ter um vice da família Bolsonaro, já é da família Bolsonaro. Abriria o espaço para ter um vice de outro partido, o que politicamente é uma coisa positiva, né? Pode o Bolsonaro escrever aí uma frente ampla para lutar contra o Lula na próxima eleição. Isso é uma coisa muito positiva, né? E mais importante de tudo, isso tira os dois problemas do Bolsonaro, que é a pressão dele para indicar alguém já sair fora da corrida eleitoral, muita gente fazendo esse tipo de pressão, e a segunda coisa, que é a pressão de que o receio de ser abandonado, porque se ele indicar o Tarcísio, por exemplo, ou qualquer outra pessoa, na verdade, o Caiado, o Ratinho e não sei o que lá, haveria certamente uma pressão muito grande para essa pessoa assumir a coisa toda e meio que deixar o Bolsonaro para lá. O Bolsonaro poderia ficar em segundo grau de importância nessa história toda. Sendo o Flávio Bolsonaro, evidentemente isso não vai acontecer. Qual que é o risco que a gente corre, né? O Flávio Bolsonaro, ele tem alguma rejeição por ser o nome da família Bolsonaro, ele certamente vai ser alvo de muito ataque do PT, ninguém tem dúvida disso, isso qualquer candidato seria, mas ele, por ter o sobrenome Bolsonaro, teria um patamar maior ainda desse tipo de ataque, né? O risco que a gente corre é não conseguir eleger o candidato de direita ano que vem. Isso é uma coisa bastante preocupante. Eu acho que a gente precisa ganhar a eleição ano que vem a qualquer custo, né? E a nossa chance com ele é um pouco menor que a nossa chance com o Tarcísio e com a Michele. O Bolsonaro está dizendo que ele agora, assumindo a candidatura, que não vai ter problema, que ele vai encorpar até as eleições e vai ganhar ano que vem. Tomara que ele esteja certo. Eu reconheço que o Jair Bolsonaro tem mais experiência nisso do que eu, então ele provavelmente tomou a decisão correta nessa história, né? Mas é preciso ressaltar que, por enquanto, isso foi avisado exclusivamente pelo Paulo Capelli aqui do Metrópolis, que não é um aliado do Bolsonaro, ao contrário, é alguém que gosta de criar intriga, que gosta de atrapalhar. Então existe a chance disso daqui ser falso, disso daqui simplesmente não ser verdadeiro. Vamos aguardar para ver qual vai ser. Eu imagino que o Flávio, se for verdadeiro isso aqui, o Flávio vai se pronunciar
em algum momento, aí vai esclarecer esse ponto em algum momento, né? Vamos ver qual vai ser a posição disso daí, mas tomara que sim, acho que é uma boa escolha, acho que é uma boa escolha.